Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. A ordem de Jesus nesse texto é bem clara: faço a vontade do Pai que está nos céus. Muitas vezes nós queremos fazer tantas coisas para Deus e não é errado trabalharmos para Deus, fazermos coisas para Ele, mas aqui nós vemos que naquele dia muitas pessoas vão falar que fizeram muitas coisas para Deus, mas Ele vai falar, Jesus vai falar: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Por quê? Porque eram pessoas que estavam preocupadas muitas vezes em primeiro lugar com o seu ministério, em fazer coisas para Deus, mas não em obedecer a Deus. Ah, mas qual é a diferença de fazer coisas para Deus e obedecer a Deus? Nós vemos que Judas Iscariotes, teve um fim trágico. Quando nós analisamos as Escrituras, nós vemos que Judas esteve com Jesus, ele foi escolhido por Jesus, ele andou com Jesus, mas ele não conhecia Jesus, ele não entregou o coração dele por inteiro a Jesus. A gente vê ali quando aquela mulher em Betânia quebra aquele vaso de alabastro, derrama aquele perfume precioso, caríssimo no Senhor. Judas, ele fala: para que esse desperdício? Então nós vemos que para ele a adoração ao Senhor Jesus, aquilo que era ofertado a Jesus, o tempo com Jesus era desperdício. Ele estava ali, talvez com Jesus naquele tempo em que ele andou com o Senhor, só interessado em que talvez Jesus fosse reinar ali em Jerusalém, ele fosse acabar com o império dos romanos. Esse talvez era o foco de Judas, mas nunca em obedecer e conhecer Jesus. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes o nosso coração pode se enganar. A gente está fazendo coisas para Deus, a gente está achando que nós estamos trabalhando para Deus, mas o nosso coração longe de Deus. Lembre-se sempre, o fim trágico de Judas, mas isso não é o que Deus tem para nós. A palavra do Senhor nos diz assim: buscai ao Senhor, lá em Isaías, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E uma coisa que Deus quer de nós, de cada um de nós, é o nosso coração totalmente entregue. E assim nós vamos conseguir obedecer à vontade dele. No Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ah, mas o meu caminho já está entregue ao Senhor. Sabe que caminho aqui que nós devemos entregar ao Senhor? O caminho do nosso coração, o caminho das nossas vontades, o caminho dos nossos pensamentos, o caminho do desejo do nosso coração, que em primeiro lugar deve ser agradar a Deus, deve ser buscar o Senhor, deve ser não querer aparecer tão somente diante de pessoas, mas querer se apresentar diante de Deus, com o coração quebrantado, com o coração rendido e contrito a Ele. E aí nós vamos ouvir a voz dele sobre o que Ele quer de nós, que nós devemos nos entregar, o que Ele quer que a gente faça.
Porque muitas vezes nós estamos fazendo tantas coisas que Deus nunca nos pediu para fazer. E nós precisamos entender, pela direção do Espírito, o que Deus quer que eu faça. E assim, naquele dia, Ele vai falar que nos conhece, porque nós estávamos obedecendo ao Pai e não aos homens. Nós devemos nos submeter às pessoas, sim. Nós devemos nos render a trabalhar para Deus, sim. Mas, em primeiro lugar, o nosso coração, a nossa vida precisa estar rendida a Deus. E quando nós fizermos algo para Deus, aquilo vai ser de todo o nosso coração. E estaremos onde o Espírito quer que nós estejamos, fazendo aquilo que Ele nos direciona. Outra coisa que nós também precisamos guardar o nosso coração é nós amarmos mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Deus, Ele tem bênçãos para nós incontáveis, bênçãos que Ele promete na aliança dele conosco por causa de Jesus, por causa da obra de Cristo. Nós temos uma aliança com Deus, Ele tem bênçãos, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas muitas vezes nós precisamos tomar cuidado para o nosso coração não amar mais as bênçãos de Deus do que aquilo que Deus é, o que Deus é, amar mais aquilo que Deus dá, amar mais aquilo que Deus faz do que amar o próprio Deus. Então, vamos pedir para Deus sondar nosso coração todos os dias. Será que nós não estamos querendo só as bênçãos? Queridos, muitas vezes igrejas, não todas, né, mas nós sabemos que há pessoas que só estão atrás das bênçãos de Deus, só estão atrás dos milagres de Deus, mas não querem obedecer a Deus. Então, que o nosso coração seja guardado desse mal, de nós, em primeiro lugar, não entregarmos o nosso coração totalmente a Deus. Queremos fazer coisas para Deus sem Deus. Queremos fazer coisas para Deus que Deus nunca nos pediu, ou fazermos para que o nosso nome seja visto, para que o nosso nome seja reconhecido. E outra coisa é amarmos mais as coisas que Deus nos dá do que o próprio Deus. Se Deus não te desse nada, você ainda amaria Ele? Se Deus falasse, a partir de hoje eu não vou te dar nada, você vai me servir só por amor, você ficaria com Ele? Porque Deus precisa ser a maior bênção da nossa vida. Para Abraão, Ele disse assim: eu sou o teu escudo, Abraão, o teu grandíssimo galardão. Eu sou a maior bênção da tua vida, Abraão. Eu sou melhor para você do que ter um filho, Abraão. Sabe, Abraão estava precisando, ele queria muito, a esposa dele também, um filho, que veio depois, Isaac. Mas antes disso, Deus falou: olha, Abraão, não esquece. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu escudo, Abraão. Eu sou a tua maior bênção, Abraão. Então, põe os teus olhos em Deus. Jesus disse assim: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, que o seu coração, o meu coração, seja guiado totalmente pelo Espírito, para nós fazermos aquilo que é a vontade do Pai, estarmos no centro da vontade do Pai, em obediência total a Ele. E essa é a palavra que eu queria deixar para você meditar, que o seu coração medite nessa palavra e que você seja alguém que é conhecido por Deus. Que eu e você sejamos alguém que somos conhecidos por Deus, para que naquele dia Ele vai falar: eu te conheço. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Um forte abraço.